Graça e paz, amados irmãos. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estávamos falando sobre a importância do laicato, a importância do clero, e hoje nós vamos estar trabalhando a importância dos dois na caminhada da igreja. Falemos com o nosso Pai. Paizinho querido, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, assim como dos nossos irmãos, que o Senhor esteja visitando a cada lar, cada família nessa hora, ajudando o Senhor, aqueles que estão desanimados, abatidos, trazendo a cura sobre a vida daqueles que estão enfermos e a provisão sobre a vida daqueles, Senhor, que precisam ter os seus recursos restabelecidos. Que em tudo o Senhor esteja cuidando das nossas vidas e que nós possamos ter paz em nosso coração, pois Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, que está conosco em todo o tempo. Agora que vamos nos dedicar à leitura da Tua Palavra e ao estudo, que o Senhor nos faça compreender a Tua Palavra e aplicar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós estarmos lendo no livro de Dr. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 24, que diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os exercem autoridade, são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Palavra de salvação. Então nós precisamos entender que nessa caminhada da Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma coisa principal e que a gente não pode perder de vista é que o fundamento dessa igreja, a base, o alicerce dessa igreja é Cristo. Nada funciona, nada acontece se não for por meio dele, se não for para ele. Então nós precisamos entender que assim como o Senhor nos criou, nos formou e nos lavou, nos redimiu, para louvor da sua glória. A razão da nossa existência é para glorificar e exaltar ao Senhor. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, já não reina mais a minha vontade, o meu querer, mas a soberania pertence ao Senhor. Então tudo que eu faço precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não adianta nada eu dizer que sou filha do Senhor, que sou lavada e remida pelo sangue vertido na cruz do Calvário, que a minha vida pertence ao Senhor, se eu não vivo uma vida de obediência ao Senhor. Se a palavra dele, se os seus preceitos, se os seus estatutos, se a lei dele não é prioridade na minha vida, se não governa a minha vida, se eu não a sigo, se eu não a respeito, se eu não a valorizo. Então, como nós vimos domingo, nós precisamos entender que honramos ao Senhor também quando trabalhamos na sua seara, não segundo o nosso querer, a nossa vontade, mas segundo o seu propósito e o seu querer para a nossa vida e para a caminhada da igreja. Então, Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é a base, é o alicerce. E a obra é dele, e tudo existe para ele e por meio dele. Então devemos assumir o nosso papel com fidelidade, com amor para com Cristo e uns para com os outros. Então uma forma de honrar ao Senhor é honrando também os nossos irmãos. Na nossa caminhada, eu já vi muita coisa acontecendo nesse relacionamento entre clero e leigo. Então, só para a gente recordar, o leigo não é aquele que não tem conhecimento, é aquele que não pertence a uma ordem. E o clérigo é aquele que pertence a uma ordem de pastores, ordem presbiteral,
ou mesmo os bispos. Então, nós precisamos entender que todos nós estamos ali na igreja, somos parte desse corpo, estamos para trabalhar com o Senhor, para o Senhor. E aí é muito interessante que a própria palavra nos deixa bem claro qual é o nosso modelo. Nós podemos citar várias referências dentro desse universo eclesiástico de pessoas e nomes que se despontam e como as pessoas se sentem orgulhosas, envaidecidas por pertencer à igreja de fulano de tal, por ser pastoreado por fulano de tal. Mas nós precisamos entender que nós não estamos aqui, nem o clérigo e nem o leigo, nem pastores e nem servos, nós estamos aqui para buscar honra, nós não estamos aqui para buscar glória, nós não estamos aqui para ser reverenciado, nós não estamos aqui para sermos servidos, mas nós estamos a serviço do Senhor Jesus Cristo. Então isso precisa ficar muito claro para mim e para você. E o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. E é nele que nos espelhamos, ou pelo menos deveríamos nos espelhar, para quê? Para exercer o ministério que Ele confiou a cada um de nós, cumprindo o chamado que Ele tem para com as nossas vidas. Então o texto diz que ali entre os seus discípulos havia uma discussão para saber quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais preparado, como se querendo que Jesus apontasse dentre eles quem é o mais especial. E às vezes isso acontece no nosso cotidiano, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no meio familiar, até mesmo dentro de casa, quando tem mais de um filho, os pais, né, às vezes se sentem assim constrangidos pelos filhos a identificar, ou os filhos começam a identificar aquele que é mais especial, aquele que é mais amado. Mas nós precisamos entender que todos nós somos importantes, todos nós somos amados, mas que temos chamados diferentes e exercemos esse chamado de acordo com a capacidade, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa história, com aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Então eu e você, todos nós somos especiais, porque somos únicos para o Senhor. Então, isso não quer dizer que eu seja melhor do que você ou que você seja melhor do que eu. Nós apenas ocupamos funções diferentes, mas todos nós recebemos da mesma fonte. Então o Senhor, ele, diante dessa disputa, ele deixa muito claro para os seus discípulos que nesse mundo natural em que nós vivemos, a ordem é muito diferente. As pessoas nesse mundo natural, no mundo em que nós vivemos, elas são governadas por reis, por autoridades que governam subjugando, que governam muitas vezes oprimindo as pessoas. E elas acham isso bom, acham isso legal, porque é assim nessa ordem. Mas no mundo espiritual, no reino de Deus, a ordem é muito diferente. Aquele que tem poder e autoridade, ele precisa usar esse poder e essa autoridade para servir ao seu próximo, ao seu semelhante. Então, eu estou aqui como pastora da Igreja Metodista, servindo na Igreja Metodista Betel, Bangu, como aquele que serve e não como aquele que quer buscar ser reverenciada, aquela que tem direito a tratamento especial. O tratamento especial, quem dá é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso patrão, é para Ele que fazemos. Então, no âmbito da igreja, eu tenho que colocar os meus dons e talentos a serviço do Senhor. Quanto mais qualificação você possuir, quanto mais maturidade, quanto mais discernimento e entendimento das coisas, é verdade, que isso te leva a lugares diferenciados, que isso te leva a experimentar coisas peculiares, né? Mas nós precisamos entender que se Deus me leva a lugares que
todo esse conhecimento me proporciona, eu preciso entender que isso é para quê? Para que esteja a serviço do outro, não para que eu me sinta melhor do que o outro. Então, quanto mais conhecimento eu adquirir, quanto mais ferramentas eu tiver, não é para que eu me sinta melhor, mas é para que eu melhor sirva ao outro. E eu, servindo ao outro, eu estou servindo ao nosso Senhor. E o Senhor, ele vai falar que, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Nesse mundo natural, o que a gente vai pensar? Maior é aquele que está sentado na mesa recebendo todo o serviço. Mas o Senhor Jesus Cristo, sendo Senhor, sendo Deus, ele esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Para quê? Para servir. E isso nos dá um princípio de quê? De que essa liderança exercida pelo Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser exercida em humildade. Então, ele tendo toda a autoridade, todo o poder, sendo Deus, estava aqui para nos servir. Então, eu, assim como você, não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, mas nós estamos aqui todos para servir. Não importa se você estudou muito, se quantas faculdades você tem, quantos doutorados você tem, quantas línguas, quantos idiomas você fala, não interessa. Que bom, se você tem tudo isso, que bom, porque você vai poder prestar um serviço muito melhor para os seus irmãos. E tudo isso que Deus te proporcionou conquistar, alcançar, não é para você se envaidecer, mas é para que você coloque a serviço do reino de Deus. Então nós precisamos entender isso. E aí eu queria ler com você também um outro texto que se encontra em Efésios, né? A partir do versículo de número 11, que diz assim, Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então, o Senhor vai distribuindo os dons e quando nós estamos ali recebendo esse dom, recebendo esse carisma do Senhor Jesus Cristo, é para serviço. E qual é o nosso serviço? Aperfeiçoamento dos santos. Os santos se reúnem aonde? Na igreja. É o corpo de Cristo. Então eu recebo esse dom, eu recebo esse carisma para quê? Para que você seja aperfeiçoado. Você recebeu esse dom, esse carisma para quê? Para que os seus irmãos, para que a igreja do Senhor seja aperfeiçoada. E muitas vezes nós ficamos como envaidecidos, nos sentindo melhores do que o outro, mas nós precisamos entender que o carisma, o dom que nós recebemos é para o serviço, para estar à disposição do reino de Deus, para abençoar a vida dos nossos irmãos, para que eles sejam edificados, para que haja crescimento, para que os nossos irmãos tenham maturidade espiritual, com vistas ao aperfeiçoamento, porque eles precisam ser o quê? Aperfeiçoados, precisamos crescer, né? Dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós precisamos ter o quê? Trabalhar a unidade. Então, todos os dons que nós recebemos é para quê? Para que a gente trabalhe a unidade no corpo de Cristo. E nós temos entendido que em Betel Bangu nós precisamos trabalhar a questão da unidade. Entender que nós precisamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, olhar para o outro e perceber além da aparência, identificar a sua história, a sua dor, o seu sofrimento, a sua necessidade, sermos solidários, caminhar junto, não abandonando o nosso irmão, não deixando ele à beira do caminho, porque eu estou mais preparado e mais qualificado, então eu tenho capacidade de ir mais rápido, de ir além, mas o Senhor não nos chamou para
essa corrida sozinho, porque o corpo, o pé não pode andar sem a cabeça, e a cabeça precisa do pé para ser sustentada. Então a gente precisa entender que precisamos e estamos ligados uns aos outros, somos interdependentes uns dos outros. Para eu chegar aonde eu preciso, aonde eu necessito, eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos entender isso. Então vai parecer assim repetitivo, cansativo, mas precisa ser falado até que isso seja apreendido por todos nós e isso seja comprovado, verificado aonde? Na nossa prática. E eu tenho percebido que nós ainda estamos muito longe. Às vezes a gente olha e pensa, nossa, como nós somos uma igreja amável, somos uma igreja acolhedora. Mas, meus irmãos, ainda assim, ainda que você consiga perceber isso, ainda que algumas pessoas falem isso, nós ainda estamos muito longe daquilo que Deus quer, daquilo que Deus sonha e planeja para cada um de nós. E aí o texto diz mais assim, filho de Deus, a perfeita varonidade, maturidade. Gente, precisamos crescer. Quantas vezes nos deparamos com situações de picuinhas e questõezinhas que é falta de quê? De maturidade. Porque não estamos devidamente aperfeiçoados nesse amor. Então, a gente precisa continuar trabalhando, entendendo que esse dom que Deus tem confiado não é para que eu me sinta melhor ou superior a você, mas para que eu entenda que juntos, precisamos trabalhar juntos para o crescimento da igreja. A perfeita varonidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao derredor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós precisamos entender que quando nós somos um corpo bem ajustado, trabalhando junto, entendendo o processo de Deus na caminhada da igreja, na história da igreja, na história das nossas vidas, quando nós entendemos isso, o nosso chamado, a nossa vocação, que eu preciso fazer a minha parte, que você precisa fazer a sua parte, mas que nós precisamos fazer isso juntos, em acordo com Cristo, que é o cabeça e o fundamento dessa igreja. Nós estamos trabalhando para quê? Para que nós não sejamos mais presas fáceis dos homens e nem de Satanás. Por quê? Porque nós não vamos ceder, porque sabemos quem somos, sabemos a quem pertencemos, sabemos aonde estamos e principalmente sabemos aonde queremos chegar. Mas uma igreja que não trabalha em unidade, uma igreja que não caminha junto, uma igreja que não busca a presença do Senhor, a ouvir a sua voz, a obedecer a sua voz, ela não sabe quem ela não sabe aonde ela está e muito menos aonde quer chegar. E é por isso que muitas vezes nós não vivemos as promessas de Deus, porque nós perdemos essa perspectiva. Quem sou eu? A minha identidade. Quem é você? Se você é filho, filha de Deus, então você tem uma identidade em Cristo. Se nós temos uma identidade em Cristo, nós temos uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de comunhão, intimidade, uma vida de submissão ao nosso Deus, uma vida de serviço em amor a Deus que se traduz em ação ao próximo. E é isso que Deus tem para nós. E aí nós não somos mais enganados. E aí não há nada que possa deter essa igreja, não há nada que possa parar essa igreja. Por quê? Porque é uma igreja que conhece, sabe quem ela é, sabe aonde ela está, sabe qual é a sua missão e sabe aonde ela quer chegar. Mas seguindo a verdade em amor. A verdade, precisamos ter a palavra de Deus gravada nos nossos corações, porque essa palavra é a verdade que nos guia, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos faz entender o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso carisma e a nossa importância enquanto corpo de Cristo. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos todos aqui servindo a Cristo. Então, não deixe de fazer aquilo que Deus confiou a você para fazer
por conta da liderança, porque quando o Senhor vier pedir conta de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, se você falar que deixou de fazer por causa da pastora, deixou de fazer por causa do irmão do coordenador tal, do irmãozinho A, B, C ou D, esse seu argumento, o Senhor vai dizer que é muito frágil e Ele não vai te dar nem a oportunidade de argumentar, porque Ele simplesmente vai te rejeitar. Então, pense bem. Muitas vezes abrimos mão daquilo que Deus tem confiado a nós, do carisma, do chamado que Ele tem colocado em nossas mãos por conta de questões meramente humanas. E você precisa lembrar que o Senhor da sua vida não é a pastora, não é o pastor, não é o irmão, não é o líder, não é a liderança. É o Senhor da igreja. É Ele que te chamou para essa obra. E de quem toma o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação, bem justinho, articulado, bem ligado, né? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós estamos trabalhando para o Senhor, estamos trabalhando para o Senhor da obra, da igreja. E nós precisamos entender que nesse trabalho que o Senhor tem confiado a cada um de nós prestaremos conta ao Senhor. Então não há espaço para disputa, não há espaço para vaidade, não há espaço para inveja, não há espaço para eu dizer porque eu sou a pastora, eu mando e vocês obedecem. Não há espaço para vocês, enquanto igreja, falar, não, o pastor está aqui para nos servir, então é a gente aqui sabe o que quer e que manda e quer fazer o pastor de gato e sapato. Meus irmãos, espera aí. Vamos entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso chamado e qual é o nosso papel. Então todos nós precisamos estar a serviço do Senhor, porque o cabeça da igreja é o Senhor. Ainda que muitos tenham perdido essa noção, ainda que muitos não consigam mais compreender isso, nós precisamos entender qual é o nosso papel e o nosso lugar. E aí, todas as pessoas que servem verdadeiramente a Jesus são parte importante na construção da igreja e na sua missão. Todos são partes importantes, todos nós somos importantes, tanto o clérigo quanto o leigo. Todos nós somos importantes. Eu não posso dispensar um em detrimento do outro. Eu não posso dizer que na minha igreja eu não preciso do pastor. Assim como a igreja também não pode dizer que não precisa do leigo, não precisa dos seus irmãos. Nós precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. E não há hierarquia. Cristo é a pedra fundamental. E nós somos pedras vivas usadas nessa construção. Então, dentro dessa construção, nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja. Temos funções distintas, chamados distintos, mas todos temos um único propósito: servir ao Senhor, fazer o seu nome conhecido e reconhecido sobre a face da terra, ajudar o Senhor na missão de propagar o Evangelho. Então, nenhuma pedra é mais importante do que a outra, exceto Cristo. Assim, ministérios diferentes na igreja, leigos e clérigos, são igualmente importante. E aí, quando valorizamos mais um ministério do que o outro, ou quando firmamos os projetos da igreja no carisma de uma pessoa, quando nós valorizamos, não, só o ministério de oração que é importante, não, só o ministério da palavra que é importante, não, só o ministério A, B, C. Quando a gente elege um ministério ou uma pessoa sendo importante, o que isso acaba acontecendo? Desvalorizamos o serviço do outro e tiramos a importância do outro. Então nós precisamos entender que todos são igualmente importantes e necessários, porque eu não posso olhar para o meu corpo e falar assim: dedinho mindinho, você não tem a menor importância, cabelinho, você não tem a menor importância, narizinho, você não tem a menor importância. Claro que tem. Importante para mim é o coração, porque se o coração parar de bater, para tudo. Gente, não é assim que funciona, né?
Então nós desvalorizamos e negamos toda a riqueza que há na igreja, porque a igreja tem essa beleza, por quê? Porque é constituída de cada um de nós, com as diferentes histórias e conhecimentos que faz com que a igreja seja o que ela é, essa bênção. Por quê? Porque você está lá, porque você está lá a serviço do Senhor Jesus Cristo. Isso pode, quando nós valorizamos o carisma de uma pessoa ou o ministério de uma pessoa, pode dar até certo por um tempo, mas depois ela acaba não prevalecendo. Mas quando nós valorizamos o Senhor Jesus Cristo acima de tudo e colocamos a nossa vida a serviço do Senhor em amor ao nosso próximo, amando e entendendo que o outro é tão importante quanto eu, o serviço do Senhor cresce e prospera. E é isso que Ele tem para a sua igreja. Amém? Então que nós possamos guardar isso. Vamos honrar a Deus em obediência, em amor, ouvindo a sua palavra e guardando essa palavra e vivendo uma vida que verdadeiramente testifique que o Senhor é o cabeça da igreja. Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse estudo, que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a chamar a nossa atenção para que nós possamos entender que nós não estamos aqui para disputar uns com os outros, que nós não estamos aqui para brigar uns com os outros, mas nós estamos aqui para, em unidade, servirmos ao Senhor e fazer com que o seu evangelho seja propagado sobre a face da terra. Faz de nós, Senhor, pedras vivas, pedras que comuniquem o teu amor e a tua graça, que sejam alicerce, que sejam sustentáculo dessa obra e que nós possamos ser suportes, Senhor, auxiliadores, canal de bênção, facilitadores uns dos outros para que a tua obra continue acontecendo na nossa igreja e aonde quer que estejamos. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.